Estaremos aqui hoje falando sobre a crise de 1929. E temos convidados hoje. A senhorita Luna, a senhorita Letícia, o senhor Rubens, a senhorita Renata e o senhor Vitor. Bem, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eram o país mais rico do mundo. Além de fabricar automóveis, produzir o aço, comida enlatada, máquinas e o carvão. Porque a sua economia norte-americana estava em pleno desenvolvimento e as indústrias produziam e exportavam bastante, e principalmente para os países europeus que estavam arrasados pela Guerra Mundial. Nos anos 10 seguintes, a economia norte-americana continuava crescendo. E a euforia entre os empresários de todo o mundo. Com isso surgiu a tal expressão The American Way of Life, porque o mundo acreditava que o melhor estilo de vida era dos americanos. A década de 20, conhecido como os loucos anos de 20, o consumo aumentou e as indústrias começaram a produzir mais. E nessa época as ações estavam valorizadas por causa dos grandes investimentos feitos, e tudo isso tornou alvo de crescimento representado para o país. O período ficou conhecido como o Grande Boom. De 1920 a 1929, os americanos, iludidos com toda essa prosperidade, começaram com várias ações, investiram bastante na Bolsa de Valores, porque viam que iriam sair lucrando. Porém, dia 24 de outubro de 1929, começou a surgir pior a crise econômica e a história do capitalismo. Agora vejamos alguns fatores que geraram essa crise com a nossa convidada, senhorita Luna. Bom, foram 4 os fatores que geraram essa crise. O primeiro fator foi a superprodução agrícola. Essa superprodução, ela formou um incidente de produção dos Estados Unidos, principalmente de trigo, onde eles não encontraram compradores internos e externos. O segundo fator foi a diminuição do consumo. As indústrias americanas, elas começaram a crescer bastante, porém, o poder aquisitivo da população não conseguia alcançar essas indústrias. Ou seja, o número de indústrias crescia e o número de compradores diminuía. E, consequentemente, em pouco tempo depois, essas indústrias faliram. O terceiro fator foi o livre mercado, onde cada empresário fazia o que queria e ninguém se metia. E o quarto fator foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que aconteceu entre os anos de 1900. Os americanos, eles compraram as ações de diversas empresas e essas ações, de repente, caíram. Os investidores até tentaram vender essas ações, porém, foi mal sucedido, ninguém quis comprar. Esse quadro ele ficou conhecido como a Quinta-feira Negra, onde a Bolsa de Valores teve a menor baixa da história. O que a senhorita Luna nos falou foi sobre os fatores que levaram à crise. E está com a palavra agora a senhorita Letícia, porque você tem a nos dizer sobre a queda da Bolsa de Valores. Bom, se o valor das ações de uma empresa está desabando, consequentemente, o empresário vai ter medo de investir nela. Se ele investir menos, caso ela afunde, o prejuízo dele não vai ser tão alto. Entretanto, no ano de 1929, os Estados Unidos viviam um momento de euforia, de liberalismo, onde tudo podia, nada era proibido.
E com isso, os empresários se empolgaram e investiram muito alto. Logo em seguida, veio a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que gerou o desemprego em massa. Empresas, tanto do setor agrícola quanto do setor industrial, ficaram em estados críticos. A pobreza atingiu grande parte da população americana, sem falar nos bancos, que eram quem emitiam os empréstimos e, sem o retorno do capital, acabaram falindo. Pergunta agora para a senhorita Renata. Sabemos que a quebra da Bolsa de Valores tiveram inúmeros pontos negativos. Quais são eles e como era a economia dos Estados Unidos? A queda da Bolsa de Valores trouxe medo, desemprego e falência. Para muitos, principalmente para os milionários, que descobriram de uma hora para outra que era nada, ou seja, mais nada, levaram a se suicidar. O número de mendigos cresceram bastante. A queda da Bolsa, para se ter uma noção, afetou o mundo inteiro, porque a economia era a balança do capitalismo. Porque se a gente pensar, muitos países europeus estavam alcançando a economia dos Estados Unidos, que era um país liberalista e capitalista. Para se ter uma ideia, a Bolsa de Londres, Berlim e Tóquio também quebraram com a queda da Bolsa de Nova York. Podemos chegar a uma conclusão que a crise fizesse com que os Estados Unidos se importassem menos que os outros. Agora entenda quais foram as ações de alguns representantes do governo para evitar essa grande crise, como o senhor Rubens. Em 1930, a crise se agravou e já em 1933, Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos e criou a New Deal, que queria que os investidores não se arriscassem tanto na Bolsa de Valores. A outra medida foi a criação do programa de obras políticas pelo governo, que queria garantir o emprego. Com tudo isso, deu certo, o desemprego diminuiu. Além disso, a New Deal criou leis para proteger os trabalhadores e desempregados. Bom, vimos as medidas adotadas por alguns representantes, e eles queriam diminuir ou fazer com que a crise acabasse. Pergunta para o senhor Vitor: quais foram os efeitos da depressão de 30 e o que ocorreu nesse período? Bom, os efeitos da depressão de 30 foram superados no início da Segunda Guerra Mundial, quando o Estado tornou-se contra o fato da economia, ajudando a ampliar as exportações. Então a guerra foi um fato que levou a diminuir essa crise. E os Estados Unidos voltou a ser a grande potência que foi. E a década de 30 ocorreu política da agressão, que era um dos regimes daquela época, na Alemanha, Itália e Japão. E também o apaziguamento das democracias liberais. Entretanto, a política da agressão culminou em 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia, e esse fato levou a Segunda Guerra Mundial para parar de vez. Aí foi o New Deal que teve sido bem sucedido no começo da década de 40. A economia norte-americana estaria voltando a funcionar normalmente, e então Roosevelt conseguiu ajudar a crise a cessar. Bem, e por hoje chegamos ao fim. Até a próxima.